Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Comércio. E por aqui nós falamos sobre negócios e empreendedorismo. E hoje, gente, nós vamos falar sobre atendimento de qualidade. Eu trouxe uma convidada super especial, mas antes eu quero fazer aqui um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. A JGN, gente, Rockwear é uma nova marca que tá surgindo aí. Eu já recebi material deles, assim, olha, de qualidade, super estiloso. A Lise Carvalho tem um protocolo dela próprio, LPDA, que é um skincare completo para tua pele. E agora ela tá com uma linha completa também da Extratos da Terra, que eu tô utilizando e recomendo. Gente, a Bianca Maciel é quem tá cuidando dos meus cílios. Ela faz extensão de cílios, tem vários tipos. E também o design de sobrancelhas. Assim, olha, longa durabilidade. Tá durando, assim, pra mim, assim, olha, certinho 30 dias. E amanhã eu já agendei o horário com ela também pra garantir pro Natal, Ano Novo e festas. E, gente, a Prime Style tem tudo de moda masculina, bermudas, calças, camisetas, bonés, acessórios. E lembrando, fica dentro do Pop Center, no centro de Porto Alegre. E recadinho importante agora de época de Natal, eles vão estar abertos nos próximos 3 domingos. Gente, olha só que linda essa tatuagem aqui. É da nossa querida Andressa Vargas, que fica em Canoas, dentro do Brotherhood Tattoo Pub. E o Estúdio Leonas é da região de Parobé. É uma loja, é um estúdio completo, na verdade. Tem moda feminina, moda masculina, salão de beleza, tudo, na verdade, de beleza. E a Redcare de telemedicina, gente, que praticidade. É tudo agendado, online, consultas online, receita, a telemedicina, cuidadores, enfermeiras, é tudo com a Redcare de telemedicina. E a Elidiana Kaiser, ela trabalha com consulta de cartas ciganas e também rituais para merecimentos financeiros, para melhorar aí, né, o financeiro, é com a Elidiana Kaiser, cartomante. E, gente, vocês estão vendo essa blusinha aqui maravilhosa, que é um cropped com franjas, é de crochê. Vocês viram que é bem diferente, né? Um crochê mais diferenciado, mais sofisticado, é um crochê de luxo que a gente fala, que é a nossa querida apoiadora Aluma, a arte que veste. E também, gente, a Toque de Elis, que trabalha com presentes personalizados, é da região de São Leopoldo e também atende na região de Novo Hamburgo. E agora eu quero chamar a nossa convidada especial de hoje, a Cris Menezes, para a gente poder falar sobre o atendimento de qualidade. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Comércio. Fica à vontade, vamos falar bastante sobre atendimento de qualidade. Oi, muito prazer, obrigado pelo convite. Tô adorando estar aqui. Acho que fora das câmeras a gente já tinha um contato e já falava sobre comércio, sobre atendimento. Eu acho que esse momento agora é mais importante ainda para a gente conseguir ter essa troca, né, sobre o comércio, atendimento, processo seletivo, tudo que a gente gosta, né? Tudo que a gente gosta. Porque, na verdade, o atendimento, ele acaba interferindo diretamente em vendas também, né? E quem não quer vender mais, né, hoje em dia? É verdade. Uma coisa que a gente sempre fala em treinamentos ou nos atendimentos é exatamente isso. Se tu não está disposto a atender bem, ou se tu não tem paciência para atender bem, não trabalha com público e não trabalha com vendas, porque é o requisito básico para isso. Exatamente. Bom, então agora após a nossa primeira, assim, mini introdução, quem é a Cris Menezes? Ai, difícil falar sobre quem é a Cris Menezes. São muitas personalidades. Mas sou do interior, né, do Rio Grande do Sul, moro em Bagé. Fui professora durante 10 anos. E cheguei num teto profissional que eu sabia que não ia conseguir fazer mais, né, do que eu gostaria. E também sempre tive uma linha, sempre tive um feeling muito grande para a parte administrativa. Então, acabei pendendo ali para administração. E hoje faço o que amo. Acho que quando a gente trabalha com o que tu gosta, tu acaba não trabalhando, né? Faz isso com muito gosto. Acho que é isso, sou uma pessoa dedicada ao trabalho, bastante. Vivo, né, diretamente para isso. Bem família também. E é isso. E gosta de música. E gosto de música. Rock and roll. Rock and roll. Aí eu também gosto de rock and roll.
E Cris, qual que é a tua formação, então? Eu sei que é mais de uma, conta pra gente. Hein? Sim, na verdade eu sou formada em pedagogia, me formei já faz bastante tempo, mas foi em 2011 que eu me formei em pedagogia, trabalhei durante 10 anos na área, fiz administração também, e depois de administração eu fiz uma pós-graduação e uma especialização em comportamento do consumidor. E aí foi onde eu entrei mais a fundo nessa parte de como que tu vai atender, como que cada empresa vai criar um roteiro pro seu público, pro seu nicho. E aí eu fui me especializando, né? Hoje eu tenho essas 2 formações acadêmicas e tenho mais algumas especializações. Tenho um curso de coach, fiz o Mastermind também, que é um curso muito importante, assim, para liderança principalmente, né? E que ajuda bastante nesse processo. Quando a gente fala na questão ali de vendas, tu precisa ter um líder, né? Para que todos os vendedores das empresas entendam aquilo que tu tá tentando introduzir, né? Então, se tu não tiver liderança nesse aspecto, acaba não funcionando também. E tem uma diferença muito grande, né, Cris? De líder e de chefe. O líder é aquele que vai te incentivar, né? Que vai te motivar, que vai te mostrar o caminho, vai te mostrar como fazer. Aquele que sabe como fazer. Ele consegue te fazer o melhor vendedor. Ele pode fazer, né, que tu chegue, assim, ao melhor nível de vendas, assim, por exemplo. Já o chefe, na minha opinião, acho que ele só manda, né? Tá errado. Não, tá errado, né? Tipo, não. Eu acho que o líder, ele te incentiva. Eu sempre acabei tendo esse papel de líder nas empresas que eu trabalhava, porque eu sempre gostei muito de vender. Desde criança eu vendia, minha maior satisfação era realizar uma venda e receber o dinheiro. Só que eu vi que o atendimento, né, era o diferencial. Teve até um caso que eu tava trabalhando numa farmácia, aí eu fui oferecer um produto que tava na promoção, eles pediram pra gente oferecer, e era bom mesmo, né? Aí eu ofereci, aí o senhor me falou, ai moça, obrigada, eu até não preciso, mas tu foi tão simpática que eu vou levar sim. Então, realmente, né, esse atendimento, né, o tipo de abordagem, faz toda a diferença, né, pra tu realizar ou não uma venda, pra tu fidelizar, né, ou não um cliente. Isso faz toda a diferença no mercado hoje. E quando a gente fala sobre fidelizar ali o cliente, né, as pessoas têm um entendimento muito diferente. Porque às vezes pensam assim, mas é muito robotizado, tu chegar e falar, bom dia, tu tem que vender esse produto, né, como tu falou ali da farmácia, chegar e falar que tinha que vender. Mas quando tu cria um relacionamento pro cliente, isso vira tranquilo, é mais fácil de fazer, né? Então, isso tem um impacto gigantesco e quando tu gosta de vender, é outra coisa. Exatamente, eu ia comentar que eu gosto de vender e sei vender aquilo que eu sei que é bom. Se eu acredito no produto, teve um caso também que foi na farmácia, que eram umas máscaras. Eu achei cara, assim, de cara a máscara na época. A máscara do Covid? Isso, do Covid. Eu achei, primeiro, esteticamente, assim, à primeira vista, eu tinha achado um pouco, assim, feio, assim, o visual. E cara, né, porque eu não tinha entendido o que proporcionava, né, aquele tipo de máscara específica, que era as da Pfizer. Pfizer é a vacina, né? Pfizer é a vacina. Então é Fiber. E aí, só que aí a minha líder, assim, ela era uma líder muito boa até. Ela falou, Liz, só que a gente tá pagando R$5 de comissão cada uma. Eu, R$5, você vender bastante, né? Brilhou o olho, comissão. Aí, o que eu pensei? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é comprar uma. As pessoas vão ter... E realmente estudar ela, ver se ela realmente é boa, né? E aí eu fiz isso. Comecei a oferecer, o pessoal tava dizendo que é caro. Aí eu estudei a máscara, aí eu vi que no final, como ela tinha refis, ela saía mais barato do que a descartável, e era, além de tu poder usar batom, que ela tinha um suportezinho na frente que eu não encostava a boca. Resumindo, Cris, eu recebi uma mensagem, disparada. Até teve uma senhorinha, esse é o legal, de criar o relacionamento, né? Porque aí tu demonstra pra pessoa como realmente é uma facilidade pra ela, é um benefício pro cliente. Sim. Eu tava atendendo no caixa e mostrei as máscaras pra uma senhorinha dela. Então eu vou levar 2. E me agradeceu. Muito obrigada por tu ter me falado. Porque eu sei que era bom. Tava sendo bom pra mim, ia ser bom pro outro. Não era só mais um produto, só mais uma venda. Eu fico feliz em também proporcionar algo que vai gerar um benefício pro cliente, né? E eu acho que essa verdade. Né? Tinha uma outra cliente que falava, Liz, eu gosto de comprar contigo porque tu sempre me fala a verdade sobre os produtos. Isso é muito legal, as pessoas gostam, né? E tem 2 pontos que a gente fala exatamente na parte de treinamento e que a gente fala sobre a venda que tu comentou. Que é a questão do caro. Eu sempre falo isso em treinamento. É caro pra quem? Né? E o quanto é caro? Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui, depois se o pessoal que fez treinamento comigo ouvir, vai lembrar. Um tênis de R$2.000 pro Neymar. É caro ou é barato?
tá? Agora, um tênis de R$2.000 para uma pessoa que recebe um salário mínimo, é caro ou é barato? Outro ponto. Um tênis de R$2.000 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, mas que usa o tênis para fazer corrida, para competir, é caro ou é barato? Isso depende muito do quanto a pessoa quer investir naquele produto e o resultado que ele vai te dar. Então, essa é uma ferramenta que eu sempre digo em treinamento. Tu não pode dizer para o cliente, é caro. É caro para quem? Tu não sabe o poder aquisitivo dele. Então, às vezes, por exemplo, a questão da máscara. Quantos benefícios ela oferecia, que no fim acabaria saindo mais barato do que tu comprar as outras. Só que se o vendedor não falar isso pro cliente, o cliente não vai saber e não vai agregar valor. E o outro ponto que tu falou, que tu comprou, tu estudou, tu usou. Isso, no treinamento, nas técnicas de venda, a gente chama isso de prova social. Que é quando tu já utilizou o produto, tu conhece, tu tem segurança em falar sobre o produto e tu convence o cliente a comprar. É diferente do que a gente fala muitas vezes no comércio, que o vendedor é mentiroso, que o vendedor fala isso para vender, né? Não, é ter prova social. Tanto é que hoje a gente tem tantos digitais influencers usando produtos, né? E recomendando por quê? Se a Virgínia tá usando aquele produto e tá dando resultado, ela mostra geralmente o cabelo, né? Como cresceu a raiz do cabelo dela. Então quer dizer que aquele produto tá funcionando. É prova social. Aquilo ali já vende o produto, né? Então hoje o vendedor, se ele consegue dominar essas duas ferramentas de entender o caro e barato sem julgar o cliente pela aparência, porque isso acontece muito, né? E ter essa prova social, isso já eleva a venda para um outro nível. Exatamente. E falando em termos de liderança também, porque eu sempre vi os meus colegas como realmente colegas e não competidores mesmo nas vendas. E aí, o que acontece? Aí, disparei loucamente a vender as máscaras e recebi uma mensagem daí antes de trabalhar. Bom dia para a melhor vendedora de máscaras da região sul de Porto Alegre. Eu nem esperava, sabe? Eu tava no topo de todas as regiões. E aí, até o coordenador foi perguntar pro meu chefe, né? O que tava acontecendo, por que eu... Mas é que, gente, né? Eu gosto de ganhar dinheiro, né? Eu tenho objetivos, então... O que eu penso, né? Se é uma oportunidade para eu ganhar dinheiro, eu vou aproveitar e dar o benefício pro cliente também, né? Mas assim, eu sei que foi uma loucura. E aí os meus colegas vinham e me perguntavam como é que tu fazes? E eu ajudava eles, eu ensinava eles. E quando eu via que eles estavam atendendo, tentando oferecer e se enrolando, eu ia lá e ajudava. E eu falava e eu ajudava eles a vender, porque eu não vejo eles como competidores. Se eu consigo vender para mim, eu também consigo ajudar eles, né? Eu tenho essa visão, né? Felizmente, né? Claro. Muitas pessoas veem como competição, né? E isso existe bastante no comércio. Tanto é que a maioria das empresas hoje, por exemplo, quando é uma loja de vestuário, tem rodízio. Os vendedores vão fazendo rodízio. Tu vai atender agora, o próximo cliente é o fulano, o próximo é o ciclano e assim vai, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje em dia, todo vendedor geralmente é comissionado. Então, quanto mais tu vende, mais tu ganha. E eu sempre falo que ser vendedor hoje é como qualquer outra profissão. O que acontecia antigamente, né? Não tem aonde trabalhar, eu não tenho formação. Você é vendedor, né? Você é vendedor. E era assim que acontecia. O comércio se formou assim. Mas de um tempo pra cá, o cliente hoje, ele tem acesso às informações ao produto, assim como tu vendedor, né? Se tu entrar no Instagram, se tu entrar no YouTube, tu vai ver sobre o produto. Às vezes o cliente, ele sabe mais que o próprio vendedor sobre o produto. Então, tá no vendedor isso. E dele saber quanto mais ele vende, mais ele ganha, isso também coloca ele num outro patamar. E essa questão de competição, quanto mais a empresa vender, mais seguro todos os colaboradores estão na empresa. Então, se todo mundo se ajudar, a empresa vai evoluir. Se a empresa evolui, tu tá mais tranquilo, mais seguro no teu trabalho. É a nossa visão, né, como empreendedor, de passar isso. Então, ter essa picuinha entre vendedores, a gente tenta diluir ela, né? E uma coisa que a gente sempre faz é premiar, né? Trazer essa questão de premiação para os colaboradores também é um incentivo bem bom. Não sei se chegou a receber, além da comissão, se tu recebeu algum outro prêmio. Sim, eu recebia bastante prêmios. Até numa outra farmácia também, que eu também trabalhei, foi meu primeiro emprego. A gente tinha que oferecer o cartão também. Só que era uma burocracia. Só que aí quando eu fiz o primeiro, fiz o segundo e peguei assim a manha, sabe? Já tava craque. Aí eu disparei a oferecer pra todo mundo, que eu também ganhava comissão.
Era um benefício, não tinha custo nenhum pro cliente. E era um benefício, algo assim que também era uma farmácia. E às vezes as pessoas precisam, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro, né? Eu sabia que era um benefício pro meu cliente. O que eu comecei a fazer? Eu oferecia para todos, para todo mundo, incansavelmente e sempre com aquele sorriso no rosto que abre portas. Aí aconteceu a mesma coisa, o consultor aí me falou, tá, Lizy, tu vai ter que dar um curso. Tu vai ter que dar um curso pra todo mundo, porque que só tu tá conseguindo fazer. Aí eu falei, eu ofereço pra todo mundo, né? Aí Sim. também era comissionado. E a gente faz isso, né? No nosso treinamento, né? Nas empresas que a gente atende, é um protocolo. A nossa cidade, por exemplo, onde eu moro, né? O comércio, as pessoas se repetem. E hoje, a gente fala, né? Um cliente bem atendido, ele conta pra, no máximo, uma outra pessoa. Um cliente foi mal atendido, ele conta pra, no mínimo, 10 pessoas. Então, a proporção de tu divulgar o que é negativo é muito maior. Muito maior. Então, quando a gente fala sobre oferecer tudo pra todo mundo, a gente entra exatamente nesse ponto. Eu fui lá, comprei com a fulana e ela me ofereceu esse produto, vai lá. Aí a fulana vai lá no outro dia e não te oferece. Ai, detestei o atendimento dela porque ela não me ofereceu. Então, isso é um roteiro que a gente cria dentro do atendimento. Focar, oferecer pra todo mundo. Porque o não a gente já tem, né? Se tu ofereceu ou não, o não tu já tem. E a questão do benefício, né? Principalmente o cliente de farmácia. O cliente de farmácia, ele não é um cliente que vai numa loja comprar uma roupa porque ele escolheu ir lá comprar uma roupa. Geralmente é um filho que tá doente, ou é ele que tá doente, ou ele precisa gastar com dinheiro que era pra pagar o gás, daqui a pouco, né, do mês. Então é um dinheiro que ele não... Quando é medicamento, não é exatamente aquilo que ele tá indo... Ele não tá indo lá porque ele quer gastar, né? Então quando tu consegue oferecer pra ele um benefício como cartão... isso fideliza ele, que ele, todas as vezes que ele for comprar, ele vai procurar por ti, né? Porque tu deu pra ele um benefício, tu deu pra ele uma alternativa que pudesse facilitar a vida dele financeiramente naquele momento, né? Então, acho que isso também faz parte ali do que a gente fala sobre roteiro de atendimento, né? Então, Cris, após esse nosso resumo, né, sobre o atendimento, mas agora eu quero saber como que surgiu a Cormes. É Cormes? Cormes. Como que surgiu a Cormes? A Cormes, na verdade, é uma mistura, né, de consultoria com Menezes, que é o meu sobrenome. Bom, eu já era professora, né? Então eu tinha esse feeling, digamos assim, para ensinar, né? E aí uma empresa, que é uma das empresas que são minhas parceiras, estão comigo desde o início, né, da empresa. Uma delas é o Supermercados Nicolini. Hoje eles têm 25 lojas e eu atendo as 25 lojas deles. E eles precisavam avaliar o atendimento da equipe. O que acontecia? Como é que surgiu a necessidade da empresa? Quando o gerente estava na loja, a gente tinha uma ideia de atendimento, tá? A empresa funcionava de uma forma. Quando o gerente não estava, quando os fiscais não estavam, muita coisa passava. Não se oferecia produtos, diminuía daqui a pouco a quantidade de produtos que eram vendidos. E aí a empresa sentiu a necessidade de avaliar o atendimento, de como isso acontecia, né? Mas não era só no supermercado, né? Isso tinha uma outra empresa também que era minha parceira, que também me dizia: ai, olha só, o cliente veio aqui e disse que ela foi grossa, foi grosseira, né? Que ela me olhou com uma cara feia. Como é que a gente avalia isso, né? Antigamente, a gente tinha essa avaliação do cliente oculto, era feita através de uma planilha. Então, o avaliador, ele ia na loja, passava pelo atendimento e ele anotava numa planilha. Se deu bom dia, se não deu bom dia, se ofereceu o produto. Mas existe uma grande diferença. Por exemplo, bom dia, posso ajudar? Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Então, quando eles preenchiam essa ficha, tinha na ficha ali, deu bom dia? Deu. Mas como que foi esse bom dia? Foi educado? Foi cordial? Não foi? Então, eu sugeri, né? Quem sabe a gente não filma, então, o atendimento. E aí, foi exatamente assim que surgiu a empresa. A gente comprou algumas câmeras escondidas, que a gente tem até hoje, né? Não posso dar muito spoiler aqui, né? As câmeras. Mas a gente contrata pessoas, tá? Fornece um valor para elas e e eu peço para que elas vá até a empresa consumir. Então, ela vai ir até a empresa e ela vai definitivamente consumir como qualquer outra pessoa. A única diferença é que ela me traz uma amostra disso.
Eu consigo ver como que a equipe está atuando, né, de uma forma sincera, né, e que eu tenho um registro daquilo ali. Então, ali, antigamente era só isso que a gente só fazia essa avaliação e entregava para a empresa. Como eu me formei em administração, me formei em comportamento do consumidor, a gente começou a entender cada nicho. Então, cada empresa que eu atendia e cada empresa que eu atendo hoje é um nicho totalmente diferente. Eu atendo supermercado, eu atendo loja de vestuário, eu atendo farmácia, banco, a gente, né, tem um leque de opções ali, loja de material de construção, móveis. E aí a gente começou a criar um roteiro de atendimento, sem robotizar, tá? Quando a gente fala roteiro, né, de uma forma bem humanizada. Mas criar critérios, né? Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Qual o seu nome? Dizer o nome. Acompanhar o cliente até o produto, fazer o orçamento para o cliente, entregar o orçamento impresso, mostrar para o cliente como que o produto funciona, dar provas sociais para o cliente de como o produto funciona, condições de pagamento, tentar fechar a venda. Aí a gente usa as técnicas de vendas, né? Algumas ferramentas, e o encerramento. Então, aí a gente foi criando. Então, as empresas me contratam hoje, eu entendo qual é o objetivo da empresa, o que eles pretendem melhorar na questão de atendimento, principalmente, né? E aí a gente monta esse critério, monta todo esse roteiro e treina a equipe. Aí nesse treinamento a gente vai falar a importância de um bom atendimento, por que a gente não pode julgar o cliente pela roupa que ele está vestindo, o poder aquisitivo dele, tudo isso a gente sempre traz dentro de um treinamento. E aí a gente começa a monitorar. Todas as equipes são monitoradas em turnos, dias e meses diferentes, e a gente entrega o resultado. A minha empresa sempre premia aquele vendedor que atingiu um atendimento de 100%, que na verdade é básico, né? A gente não deveria premiar, porque se tu trabalha com vendas, tu tem que atender bem. Requisito básico. Mas para incentivar os colaboradores a venderem mais, a terem essa vontade de fazer isso, a gente premia. Aí a gente consegue, às vezes, com a empresa, dar uma folga pro colaborador num dia de semana. A minha empresa, geralmente, eu premio com um jantar. Então, eu pago um jantar pro vendedor que ganhou e o cônjuge, né? Para essa pessoa ir ter um momento ali de lazer, né? Para aproveitar aquele benefício, né? De ter atendido dentro dos critérios que a gente faz. Hoje eu atendo mais de 12 cidades, né, se a gente for analisar, alguns nichos ali, né, que eu mencionei, e a gente trabalha com isso. E claro que depois eu fui abrindo o leque, né, hoje eu faço recrutamento e seleção para essas empresas. Eu já conheci missão, visão, valores da empresa, eu sei como que a empresa gosta do colaborador, eu acabei fazendo esse serviço também. Maravilha, Cris, eu tava notando aqui que realmente a venda é uma oportunidade. Eu sempre vejo a venda como uma oportunidade. Hoje eu não sou mais empregada, né? Hoje eu trabalho, né, com a minha empresa. Mas quando eu era empregada, eu sempre via, gente, pra mim, venda é uma oportunidade pra eu poder alcançar algo que eu quero. Por exemplo, eu trabalhei também numa escola de inglês, onde eu já era aluna. Eu escolhi estudar lá porque eu sabia que lá eu ia aprender. Eu cresci, na verdade, ouvindo a propaganda que era do Yazid. Aprender inglês no Yazid é bem legal. Quando eu crescer, eu quero estudar inglês no Yazid. E realmente, fui estudar lá. Eu sabia que era a escola, né, que era, vou dizer assim, com mais caro assim, um investimento, né? Um investimento, mas eu sabia que ia valer a pena. E aí, depois eu fui trabalhar lá. Eu já era aluna, e depois eu fui trabalhar lá. Nossa, eu demonstrava essa paixão que eu tinha, né, pelo inglês, pelo Yazid, de estudar lá. Quando chegava alguém querendo matrícula, ou ele já saía matriculado, ou eu falava, olha, tu até pode ir no concorrente, assim, assado, mas eu vou te dizer que aqui tem isso, 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 e eles viam no meu olho o brilho, sabe? E até o diretor, o Rafael, comentava comigo, a Elise nem entende tanto do pedagógico da escola, mas ela vende, assim, pela emoção, porque é a verdade, eu estudo, né, e realmente, aí teve, assim, um boost, assim, de vendas, porque não era um curso, assim, tão fácil de vender. Aí ele colocou, né, aí o nosso líder colocou ali uma premiação especial pra quem conseguisse atingir uma meta. E nunca, eu acho, né, pelo menos eu não tenho essa informação, ninguém tinha conseguido atingir aquela meta, que era de 10 matrículas. Na época, eu acho que o curso era, quase 4 mil reais ali. Só quem estudava lá eram os filhos dos políticos, do prefeito, eu me lembro, só as pessoas que tinham mais poder aquisitivo.
eu sei que eu vendi mais do que a meta na época. Eu ganhei muito mais do que o salário, sabe? Então, mas realmente é de mostrar a vantagem pra pessoa, né? Não porque, eu quero vender algo que é o mais caro pra eu ganhar. Não, também é uma vantagem. Eu também estudo aqui, eu escolhi estudar aqui, né? Por isso. Então, eu sempre via, eu me colocava assim, não, é uma oportunidade. Não, eu não sou só uma empregada aqui nesse lugar, né? Eu não sou uma escrava, não, gente. Eu escolhi trabalhar aqui e eu tenho a oportunidade de ganhar mais, então é isso que eu vou fazer, né? Demonstrar essa alegria. Aí tu tava falando sobre as consultorias, né? As palestras, nos treinamentos. E eu me lembro até hoje, eu adorava, eu era uma das únicas, ou a única que gostava de participar na farmácia. Eles nos davam, assim, palestras, treinamento de atendimento. Até hoje, a frase, né, que o palestrante usava, que o sorriso abre portas, e muitas coisas eu utilizo até hoje. Porque eu sabia que aquilo era importante pra mim, pra eu aprender e pra eu vender mais. E assim, né, cumprir ali os meus objetivos, né, conseguir os meus objetivos. E sabe que, assim, ó, essa questão de treinamento, eu sempre fui professora, né? Então, a parte didática ali, a gente acaba tendo um entendimento. A gente sabe que depois de 1h30, ninguém mais presta atenção em nada. Então, o treinamento, ele não pode durar mais do que isso. Fica maçante. A pessoa tá lá no treinamento, ela tá pensando assim, tem que chegar em casa, tem que descongelar a carne, eu tenho que estender a roupa, eu tenho que ver se meu filho fez o tema. E é assim. Então, acaba que depois de 1h30, o colaborador, ele realmente, ele não vai mais, sim, se apropriar do que está sendo falado. Mas se ele se apropriar, aquilo ele leva pra vida. Porque pode ser que amanhã ou depois ele nem esteja mais trabalhando exatamente naquela empresa. Mas o que ele aprendeu ali, ele pode utilizar como ferramenta em outro lugar, né? E eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, enquanto tu estiver ali, aproveita, porque tu vai usar. Em algum momento da tua vida, tu vai utilizar. E isso que tu falou ali de ter vontade, de querer, de gostar de fazer isso. Cara, isso é muito peculiar. Porque a pessoa que ela não tem essa vontade de vender, tu não treina. A pessoa, ou ela nasce vendedor, tu não consegue treinar ela, sabe? Pra ela ser uma pessoa entusiasmada pra vender. Isso não adianta. E quando tu tem isso, cara, tu tem que treinar muito essa pessoa. Tu tem que, né, fazer com que o próprio professor falou, tu tem que dar um curso, né? Uhum. Tu tem que replicar isso que tu sabe. Porque a gente tem que aproveitar quando tu tem alguém assim. E nem sempre a gente vai conseguir motivar. Porque como a gente trabalha com pessoas, cada um tem uma personalidade, cada um tem, né, uma visão de mundo, cada um tem um objetivo. A primeira coisa que eu sempre falo nos treinamentos é, o que te faz sair da cama todos os dias pra trabalhar como vendedor, né? Porque se tu é comissionado, quanto mais tu vende, mais tu ganha, o que te faz ficar aqui? O que te faz estar aqui? Ou vir às 7 horas da manhã pra fazer um treinamento antes da loja abrir, né? Então, aí, às vezes, tu tá ali, o colaborador, eu tenho muita conta pra pagar, então por isso que eu trabalho com vendas, porque daí eu consigo vender mais, pago as contas que eu já tenho e mais as dívidas que eu tenho acumulada. Mas não é isso que faz uma pessoa ser vendedora, é aquilo que tu falou, é tu ter paixão naquilo, de que tu tá vendendo algo que a pessoa vai gostar de utilizar, né? Então, eu tenho essa visão também. Só que a maioria das empresas erra exatamente nesse ponto, porque aí tu tem um excelente vendedor, e aí tu vai lá e coloca ele como o quê? Gerente. Ele sabe vender. Ele não sabe gerir pessoas. O cara que sabe vender, ele sabe vender. Isso não quer dizer que ele saiba gerenciar pessoas. Que ele vai conseguir motivar, que ele vai conseguir liderar. E aí, às vezes, a empresa perde um grande vendedor e ganha um gerente ruim, né? Exatamente. Eu acho que eu acabo tendo os dois. Eu concordo contigo. Tem gente que é só pra gerente, tem gente que é só pra vendedor mesmo. Tem gente que realmente não sabe. Aconteceu, eu tive uma colega que ela queria muito ser gerente, mas é porque ela queria ganhar mais. Mas ela não tinha perfil nenhum. Aí, quando eu entrei lá na empresa, os meus colegas adoraram e eu ajudava eles. Eu tava em treinamento pra ser gestora mesmo. E aí todo mundo, Lizzy, tu tem muito perfil, tu ajuda, tu faz tudo. Eu já tinha tido a minha própria empresa também, né? Me formei em técnica de administração, abri minha própria empresa, cheguei a ter funcionária, né? Vendia bastante. Mas aí os meus colegas viam, Lizzy, tu tem um perfil. A fulaninha não tem. Ela já tinha até feito prova, mas não tinha passado. Mas era só pelo dinheiro, não era por causa do perfil. Aí até aconteceu um caso, né, nessa farmácia que eu tava fazendo um treinamento pra gestão, e eu tava como responsável, era um plantão de domingo, eu tava como responsável, e aí chegou uma cliente e os meus colegas me avisando, olha, vai vir uma cliente aí que... Depois eu vou contar algo engraçado sobre isso. Que ela quer fazer uma troca...
Não, ela quer devolver tudo porque ela comprou uma medicação e a gente fez uma nota fiscal errada e o pessoal lá da administração não fez a nota certa ainda. E aí eu, não, tudo bem, deixa comigo. Chegou a cliente, já jogou assim no balcão medicamento, quero trocar isso aqui, que não sei o que, quero devolver, quero meu dinheiro de volta, não sei o que. E era algo delicado mesmo, porque era algo ela precisava da nota correta, por causa que ela ia receber um reembolso do governo, era uma medicação que o governo ia pagar, e ela precisava tudo certinho os dados, e ela não era daqui do Rio Grande do Sul, ela era de Minas Gerais. Aí, como eu sabia que ela era de Minas Gerais, e eu morei alguns meses, né, meu pai tá morando atualmente, eu morei um pouco lá em Minas Gerais, quando ela chegou assim, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Lisiane, eu tô responsável hoje no plantão, eu vou te atender. Eu vi que tu já morou em Minas Gerais, bah, que legal, tu sabe que eu morei lá, na cidade de tal, bah, muito legal. E ela já abaixou a bola, já quebrou, sabe? Aí, o que eu falei pra ela? Não, eu te entendo, tu tá no teu direito, né? Realmente, né? Eu vou te pedir desculpa pela empresa, mas se tu puder me dar só mais um dia, tu me dá só mais amanhã, eu vou te dar meu número pessoal, eu vou resolver pra ti. Ou eu vou te dar tua nota certinho, ou eu te devolvo o teu dinheiro, porque tu tá no teu direito. Pronto, resolveu, sabe? Quando ela saiu da loja, claro, eu tava nervosa, mas assim, ó, passando tranquilidade pra ela. Quando ela saiu da loja, o ancião lá da farmácia, que era um senhorzinho, já era... Patrimônio histórico. Ele era já aposentado até da Marinha, mas trabalhava lá, ele gostava. Sim. Ele veio apertar minha mão, por quê? Porque tu conseguiu resolver. Ninguém, tinha 2 gestores, nenhum conseguiu resolver, ninguém. Tu tem que saber lidar, tu tem que saber vender, mas tu tem que saber também gerir. E na outra farmácia que eu trabalhava, que eu era só vendedora, tinha um cliente que sempre comprava comigo e ele já sabia o meu perfil de gestão também. Ele chegava, o seu Antônio, e aí, Lisiane, já tá de gerente? Eu, não, ainda não. Toda vez ele perguntava, ele sabia, porque eu gostava de resolver também os problemas. Os vendedores só queriam vender. Uhum. Quando eles viam que era um pepino, eles ficavam se escondendo. E eu ficava com pena dos clientes. E sabe o que eu fiz? Eu falei, olha só, gente, quando aparecer essas coisas assim pra resolver, pode passar pra mim. Não tem problema, pode passar pra mim que eu resolvo. E aí aconteceu, Liz, não, pode deixar comigo. Porque às vezes era ia levar muito tempo pra resolver o problema e eles não queriam perder de vender. Só que o meu coração era sempre primeiro atendimento. A venda era uma consequência, né? Uhum. E aí o gestor dessa loja até falou, né, tu tem que dar um treinamento. Não acabou acontecendo, né, nessa empresa, mas na de inglês que eu trabalhei, que eu vendia bastante, ele, Lisiane, tu vai dar um treinamento pra nós. Ele já me chamou, eu falei, não, pode deixar, né? Monta aí um PowerPoint, né? A gente vai lá pra outra escola lá que tu vai dar um treinamento. Aí acabei dando treinamento como vendedor, mas eu dei treinamento pra ajudar ali, né? O pessoal também. E tu sabe que essa questão tem 2 pontos, tá? Que eu gostaria de comentar. O primeiro é quando tenho esse tipo de cliente, né? Assim, com os vendedores mais antigos, o cliente ele se repete, né? Então, quando chega um vendedor novo, chega aquele cliente que eles sabem que é chatinho, assim, de atender. Fulano, tua vez, vai lá. Já coloca um pepino pro vendedor novo, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu dava aula num turno na escola e no outro turno eu trabalhava no comércio, né? E aí eu entrei numa empresa assim, e tinha uma cliente que no primeiro dia eu já vi que ela era difícil, né, de lidar. E aí as gurias, não, vai lá, manda a novata era eu, né? Aí eu, vamos lá, né? Vamos atender. Eu digo, meu Deus, se eu conseguir vender pra essa mulher, eu vou vender pra qualquer pessoa no mundo, porque ela era bem complicada, assim, né? E é aquilo que a gente fala, a gente lida com pessoas, né? E às vezes o teu santo não bate com o santo da pessoa e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas quando tu é vendedor, tu precisa manter uma postura, né? Então, por mais que aquela pessoa ali, não feche o violão com a gaita, como a gente fala, né? Do teu perfil, tu tem que atender como profissional. E a maioria das pessoas fala, o cliente tem sempre razão. O cliente tem as razões dele, né? Então, a gente, como empresa, sempre vai querer resolver, óbvio, né? E isso é muito importante, né? Pra te dar a melhor experiência pro cliente. Só que o que acontece em algumas empresas, assim, 2 pontos, né? O primeiro chega lá e terceiriza a dor, né? Foi o pessoal da expedição que errou. Cara, tu tá jogando contra ti mesmo, porque é a tua equipe, é o teu colega. Isso aí foi o Claudinho ali que errou. Tu tá desmerecendo a tua empresa, tu tá colocando a tua empresa lá no chinelo. Não, né? E aí, o outro ponto é tu conseguir resolver e passar essa tranquilidade pro cliente.
a gente tem algumas situações que a gente sempre comenta, né? Que, por exemplo, assim, o cliente comprou um computador, tá? E ele precisava do computador na segunda-feira porque ele tinha que fazer uma apresentação. Aí, na segunda-feira, 3h, ele ligou o computador não funcionou. E ele foi lá na loja, né? Isso aqui é uma história fictícia, tá? Mas é um exemplo que eu sempre dou. Ele chegou lá na empresa e falou assim, comprei computador novo aqui porque eu precisava do computador hoje, às 6h para fazer uma apresentação. Vocês me venderam esse computador aqui, não tá funcionando, e agora? O que vocês vão fazer? Aí o vendedor chega e fala assim, não, o senhor não se preocupe, a gente vai passar aqui na ordem de serviço para ver o que aconteceu e até o final da tarde a gente vai lhe dar um retorno, tá? O cliente surta com isso, porque parece que ele não tá entendendo a dor que ele tá sentindo, né? E aí, se eu falar a mesma frase, só que com outra entonação, com a mesma entonação que o cliente chegou lá, tá? O que a gente chama de rapport. O cliente chega e fala isso, meu computador, não sei o que, preciso do computador. Não, o senhor não se preocupe, é até às 6h que o senhor precisa do computador, então vamos passar ali na ordem de serviço, que até o final da tarde o senhor vai estar com o seu computador resolvido, a gente vai ver o que aconteceu. Pronto, é a mesma coisa, só que tem um impacto diferente. Foi o que eu fiz com a moça na farmácia. Exatamente. E outra coisa, tu ainda foi além, porque tu ainda foi... tu pegou uma referência do que tu tinha da informação sobre ela, né? Tu mora em Minas Gerais, tá criando relacionamento. Então, quando a gente faz isso, tu consegue quebrar o cliente nesse aspecto, né? E isso é muito importante. E hoje, querendo ou não, tu chega no comércio, muitas vezes o vendedor tá assim, bom dia, posso ajudar? Ou então ele tá assim, ai, fulana, tu viu ontem na novela o que aconteceu, não sei o que. Aí o cliente chega. Pra ti? Exatamente, eu já escutei isso. Olha o que a minha colega falava. O que era pra ti? Assim. Assim, não, te juro. Tanto que eu era amiga da dona, né? E aí eu nunca fiz fofoca de nada. Nunca. Mas só que eu falei, cara, tá prejudicando a empresa. Eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto muito, né? Eu sei que não é legal. Eu fui falar pra ela. Olha só, tá acontecendo isso. E nessa época, eu não tava mais como vendedora. Eu gostava muito, mas é porque tinha tanta competição, tava ficando feio, sabe? Tanto que numa vez eu tava desbloqueando o cartão da cliente e deixei ela à vontade escolhendo. Tem cliente que não gosta que a gente fique em cima. Uhum. Eu falei, vou ficar aqui desbloqueando o seu cartão, se precisar de ajuda é só me chamar. Aí eu baixei a cabeça no computador porque eu tava desbloqueando o cartão. Quando eu olhei que tinha uma outra colega minha atendendo, eu falei, fulana, né, colega, pode deixar, né, já tô atendendo ela, tô desbloqueando aqui o cartão. E ela veio gritando, não, mas agora eu já ajudei ela aqui nos shampoo e não sei... não, tá, tudo bem, eu vou deixar aqui o cartãozinho, aí tu pode depois passar pra ela. E aí eu deixei e fui lá pra frente pra atender outro cliente. Eu falei, nossa, que feio, sabe? Aí o que aconteceu? Por causa de, sei lá, R$10, aí fui lá pra frente atender outro cliente. Depois que ela terminou de atender a minha cliente, a cliente foi embora, ela foi lá na frente chorando, Elis, desculpa, é que eu perdi um tempão lá ajudando. Eu nem era um tempão, porque foi só de eu baixar a cabeça e levantar, mas tudo bem. Mas, tá, enquanto ela tava atendendo também, passando os produtos da cliente, ela gritou pra mim, Liz, qual que é o teu número? Eu vou passar metade pra ti. Eu falei, não precisa, porque a questão não era metade, ou atender ou não. É porque eu já tava atendendo, não era dinheiro. Eu não vejo o cliente só como dinheiro. Mas tudo bem, aí depois ela veio chorando, me pediu desculpa. Eu falei, não, tudo bem, a questão não era o dinheiro, é só porque eu já tava atendendo, mas tudo bem, tá tudo certo. E aí eu não gostava desse tipo de situação. E aí, então, eu pedi pra ficar, eles falavam que era retaguarda. Eu fiquei em outro setor, ganhava menos, mas só que aquilo me fazia mal, sabe? Eu não gostava daquilo. E aí, nessa época que eu falei daí pra dona, olha, tem a fulaninha, ela tá atendendo uns clientes assim, dessa forma, eu sei o quanto tu preza. Eu fiz vários cursos de treinamento, assim, de atendimento de qualidade, através da empresa, e aprendi muita coisa. Sabe o que ela me respondeu? Lizzy, mas se eu botar ela pra rua, vai ficar no lugar dela? Eu falei, não, eu não vou ficar no lugar dela, porque a senhora já sabe qual que é a questão. Quais são os motivos. Aí, o que aconteceu? Houve uma situação com essa mesma pessoa que não atendia bem os clientes comigo. Ela mentiu algumas coisas, algo bem feio, né? E eu falei, não, tudo bem. Pro gerente da época, eu falei, olha, ela tá fazendo aqui da empresa um circo, tu vai deixar? É porque era amiga do gerente, então ela pintava e bordava, como se diz. E aí, mentindo assim na minha cara, eu falei, não aconteceu assim, tinha provas. Eu falei, bom, tudo bem, eu me valorizo. Então, se é assim que vocês vão resolver, então eu tô pedindo as contas e tô indo embora. Fui embora,
terminei meu curso de administração, abri minha própria empresa. A dona até virou minha cliente, as minhas colegas compravam de mim. Tanto que aconteceu, uma cliente foi lá e falou, bah, Lizy, nem sabe, tiveram que demitir a fulaninha. Falei, mas é claro, não tinha como. Olha, me trocaram. Falei, bom pra mim que tive uma oportunidade de abrir meu próprio negócio, porque eu não aguentava mais. E tu sabe que isso no comércio é extremamente comum, né, de acontecer. E quando a gente faz essas avaliações que a gente entrega, né, a questão do cliente oculto, muitas vezes as pessoas pensam assim, tá boicotando, né, tá falando. Não, cara, a gente tá entregando o que o vendedor tá fazendo, né. Ele não sabe que aquele cliente, ele tá avaliando ele não sabe quem é, né. Então, se ele atende mal, é por conta em risco dele, né. Mas o que acontece? Muitas empresas, às vezes, a gente entrega o resultado e a empresa vai lá e diz assim, fulaninho atendeu mal hoje porque o time dele perdeu ontem. O fulaninho tá assim. Se for o Inter, então vai atender mal todo dia, né? Porque meu time tá mal. Eu sou colorado. Mas, por exemplo, né? Tá mal. Ele atendeu. Infelizmente, ele perdeu essa venda porque ele tá se separando. E não tem nada a ver. No momento em que tu coloca o teu uniforme, que tu está disposto a prestar um serviço, que é o que tu tá fazendo ali, cara, tu tem que fazer aquilo ali da melhor forma possível, né? É o teu ganha-pão. E o cliente, ele não quer saber se tu não dormiu na noite passada, ele tá ali pra consumir, ele tá ali, né? E aí tu imagina tu tendo essa situação ali, tu e a tua colega, a colega gritando, me dá teu número que eu vou botar mensagem pra ti. Imagina a cliente do outro lado do balcão olhando isso, vendo isso acontecer. Que impressão ela tem da tua empresa, né? Nesse aspecto. E tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho extremamente importante. Demite rápido e demora para contratar. Por quê? Porque se o teu colaborador ele tá apresentando problema, ele não tá integrando o grupo, ele é a maçã podre, tu não vai mudar ele. Tu não vai conseguir mudar. Tu entendeu? Aquela pessoa ela já foi contaminada. Tá? E aí, chega uma pessoa nova. Aí esse vendedor antigo, ele tem que treinar o novo. Não precisa lavar ali. Deixa sempre... Alguém no final do dia vai fazer. Não faz. Não, se tu não vender, não tem problema. Teu salário tá lá no final do mês. E aí vai contaminando. O cara novo que tá chegando, ele já tá pegando todos os vícios ruins, ele já tá pegando. Então, quando tu consegue cortar isso no início, é mais fácil. Por que eu falo demora pra contratar? Porque na entrevista de emprego, a pessoa, ela te fala tudo. Não, eu fico até mais tarde. Não, eu sei trabalhar em equipe, eu desenrolo bem fazendo isso, sei dirigir, a pessoa nem carteira tem, mas ela, né, tá tudo ali, ela fala tudo aquilo ali dentro da entrevista. No momento que tu contrata aquela pessoa, ela tem que provar aquilo que ela te falou na entrevista, né? Então, quando a gente demora um pouco mais pra contratar, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar a referência dessa pessoa, tu vai chamar essa pessoa pra fazer um teste, tu vai ver onde é que ela trabalhou, quais são os valores dela, o que ela busca profissionalmente. Só que também tem o lado do que a empresa tá prometendo. Entende? Às vezes na entrevista, o candidato ele tá se vendendo, mas a empresa também tem que se vender. Né? A gente tem plano de carreira que tu pode crescer profissionalmente, isso também brilha o olho de quem tá querendo trabalhar. Então, eu sempre trago essas duas linhas, né? Demite rápido, porque essa pessoa, se ela não tá agregando, ela não vai agregar mais, infelizmente. E demora pra contratar pra te ter certeza de quem tu tá colocando ali no teu time, né? Então, isso, pra mim, é crucial dentro do processo seletivo e pros próprios treinamentos depois, né? Sim, eu quero dar um exemplo que aconteceu com uma amiga minha sobre esse atendimento de qualidade, de tu sempre atender bem o cliente. E, na verdade, aí tu nunca sabe quem é que tu vai atender. Cris, olha só o que aconteceu com uma amiga minha. Amiga, assim, de escola, estudou com a minha irmã. Hoje ela é gerente de uma ótica. Mas ela trabalhou numa papelaria. Eu acho que foi um dos primeiros empregos, ou até o primeiro emprego dela. Acho que ela ainda recente tinha saído do ensino médio. E ela é super carismática, né? Sempre com sorrisos no rosto, sempre alegre. E ela trabalhava nessa papelaria, era atendente. Atendeu, tanto que caiu no atendimento pra ela um dono de uma rede de óticas de Viamão. E ele foi tão bem atendido por ela, sabe o que ele fez? Roubou ela. Isso mesmo. E ela já faz, acho que uns 15 anos, eu acho. Tá lá como gerente. As oportunidades. A gente fala, né? Enquanto tu tá trabalhando no comércio, tu tá numa vitrine.
Daqui a pouco, assim, tu iniciou a tua carreira profissional ali, mas daqui a pouco não é exatamente ali, não é aquele nicho que tu gosta, mas tu tá numa vitrine o tempo inteiro, daqui a pouco pode acontecer isso. Eu sempre gosto de contar essa situação, eu preciso contar pra ti, eu não sei se cheguei a contar, mas de atendimento. Seguida que eu fiz administração, eu fui prestar serviço numa clínica veterinária, tá? Animais, lá da Ana, lá em Bagé. Tenho um carinho imenso, assim, por ela, porque foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, né? E aí, eles tiveram que ir pros Estados Unidos. Eu não me lembro, eles ficaram um tempão lá. E eu era nova na loja, só que eu fiquei... Ela disse, não, tu vai abrir a loja, vai fechar a loja, o caixa e tudo mais, e o atendimento. E ela sempre dizia, a Cris é um demônio vendendo, ela tá criando monstros vendendo aqui, porque eu botava as gurias todas vendendo, vamos vender. A Ana não tá aqui, quando ela chegar, tem que ter vendido toda a pet, vendemos tudo. E eu lembro que na frente da pet tinha um banco. E aí tinha um senhorzinho, que eu acho que ele morava pra fora, assim, pra campanha, né? E do lado da pet tinha uma coisa de xerox, assim, acho que era um lugar pra tirar xerox, tipo uma papelaria. E ele, toda semana, ele saía do banco e entrava lá e falava assim, aqui tira xerox? Eu falei, bom dia, tudo bem? Bom dia pra quem? Ele falava pra mim, eu digo, meu Deus do céu. Eu falei, não, aqui é uma pet. Como aqui é uma pet? Está escrito aqui que tira xerox. Não, mas não diz aqui, diz do lado aqui, não diz que tira xerox. Mas do que mais que eu posso ajudar o senhor? Não pode me ajudar com nada, porque faz 3 dias que eu venho aqui nesse banco, meu cartão tá bloqueado, e ele errava a senha e bloqueava o cartão. Então ele tinha que vir lá de fora pra trocar o cartão. Aí eu falei, e ele batendo boca comigo como se eu tivesse culpa do cartão dele tá daquele jeito, né? Eu falei, se o senhor mora pra fora, a minha família tem chácara, né? Tem campanha, tem estância, não sei como é que as pessoas conhecem aqui. Fazenda, sei lá. Chácara também. Sítio. E então eu fui criada pra fora. Andava a cavalo, ajudava a limpar as ovelhas e tudo mais. E eu vi que ele tava numa skin, né? Senhor da campanha. Eu falei, o senhor veio de fora, veio da campanha? Ele, vim, porque esse cartão aqui bloqueado, não sei o quê. Falei, e o senhor queria tirar xerox do quê? Eu perguntei pra ele. Porque tinha na nossa loja, tinha uma multifuncional da Epson que fazia copy e ela escaneava e dava pra fazer xerox. Tinha que tirar o xerox aqui, porque pra levar ali no banco, não sei o quê, mas tá fechado aqui do lado. Tá. E o senhor tem muitos bichos lá fora? Ele, inclusive tem uma cadela lá, que ela deu cria. Eu falei, e a cadelinha tá conseguindo amamentar os cachorrinhos? E ele, olha, tu sabe que não, mas sempre brabo, né? Quem sabe se eu não levo uma ração pros filhotinhos? E ele, pois tô com medo, porque os cachorros eram um ovelheiro, né? Que é aquele cachorro que ajuda a juntar as ovelhas, que ajuda a guiar, né? Tô com medo que ela mate os cachorros, que ela come os cachorros, não sei, era uma coisa assim. E eu falei, não, mas vamos aqui, vamos ver uma ração pros cachorrinhos. Eu sei, Lizzy, que ele chegou lá dizendo bom dia pra quem? Furioso. Ele saiu de lá com um saco de ração de 12 quilos, prato pros cachorrinhos comerem, que era na campanha, né? Eu vendi prato, eu vendi vermífugo, eu vendi tudo. Eu só não vendi roupa, porque ele disse, não. Aí é demais, que os cachorros eram da campanha. Não vou botar roupa dos cachorros da campanha, não. Mas é isso que a gente fala, né? Que como isso faz diferença no atendimento, de tu conseguir entender a pessoa, de tu conseguir quebrar a pessoa ali, né? De tu ter um argumento, né? Imagina se eu respondesse ele à altura. Bom dia pra quem? É verdade, bom dia pra quem? O que o senhor tá fazendo aqui me incomodando? Que não tira xerox? Vai embora daqui. Podia ter feito isso, né? Mas aí a gente perde totalmente a razão, né? Então, isso são as pérolas do atendimento. Cada pessoa que entra é uma incógnita. Tu não sabe. Tu tem um roteiro de atendimento, que é o que a gente fala, que tu tem que dar bom dia, que tu tem que ser simpático, que tu tem que oferecer tudo e todos os produtos, que tu tem que acompanhar o cliente, mas tu não sabe como o cliente vai reagir. Porque tem pessoas que, como tu falou, né, essa cliente tu deixou ela à vontade pra ela ir olhando as coisas enquanto tu desbloqueava o cartão dela. Então tem clientes que gostam de olhar a loja à vontade, que não gostam que tu fique ali, parece uma sombra atrás da pessoa, assim, né? Tudo bem, posso ajudar? Tá se encontrando? Precisa de alguma coisa? A pessoa, não, deixa eu olhar. Tem pessoas que são assim. Assim como tem pessoas que gostam que o vendedor fique junto.
E aí tu precisa ter esse feeling de entender que aquele cliente quer que tu permaneça com ele ali, ou quando ele precisar da tua ajuda, ele vai te chamar. Porque eu sempre falo, o cliente ele sempre vai precisar da tua ajuda. Quem trabalha na empresa é tu. Quem sabe onde os produtos estão na empresa é tu. Quem sabe o preço, quem sabe as condições de pagamento é tu. Então o cliente ele vai precisar em algum momento. Nem que ele vai lá, ele ande pelos corredores, quando ele achar o que ele quer, ele vai trazer pra ti e vai te perguntar. Mas aí tu precisa ter esse entendimento. Se esse é o tipo de cliente que gosta de ficar junto, que tu fique junto, ou se ele gosta de ter uma liberdade maior. Esse é o grande diferencial, realmente, né? Sim. Vou dar uma pausinha aqui, Cris, eu quero fazer mais uma publi aqui. Claro. Gente, vocês estão vendo, né, que eu tô usando um gloss maravilhoso. Tem pessoas até que me perguntaram se eu tinha feito preenchimento labial. E quando eu vi na internet que dava esse efeito, assim, esse glow nos lábios, deve ser propaganda enganosa, né? Não pode. Aí o que eu fiz? Comprei pra poder testar. E, gente, na hora, muito bom. Esse aqui é da marca Boca Rosa. Eu tenho um link especial que eu consigo te enviar pra tu ter também desconto e uma consultoria comigo, que é do Minha C&A. E também, gente, a nossa revista do comércio. Vão ser sorteados R$300 entre Vale Compras e também sorteio de Pix. São 25 empresas que vão receber essa revista do comércio que tem o cupom de compras. Logo, logo vou estar ali postando na página do comércio as empresas participantes para vocês estarem indo nas lojas, nas empresas, pegarem a revistinha e tá concorrendo aí a R$300 em prêmios entre Vale Compras e Pix também. E, gente, eu tinha esquecido de falar para vocês, essa peça aqui que eu tô usando, que é da Luma, a Arte que Veste, tem cupom também para vocês. Essa peça que é exclusiva, ela foi feita para mim sob medida, então ela tem o meu nome, é Crop Lizzy. Tu pode estar encomendando também. Tem umas franjas aqui, vou fazer um vídeo para vocês verem direitinho a peça. E tem sob encomenda também, e tu vai usar o meu cupom, que é Lizzy10, para tu ganhar 10% de desconto. Isso mesmo, 10% de desconto, gente. E sim, olha, veste super bem. Bom, só vocês vendo e vestindo assim, olha pra vocês verem a delicadeza, que é o luxo, que é essas peças da Luma, a Arte que Veste. E eu também tenho outro cupom. Falei pra vocês dessa tatuagem, né, linda, maravilhosa, que a Andressa fez. A gente fez lá no Brotherhood Tattoo Pub. É um pub muito legal. Tem sempre show também. E também tem cupom de desconto pra vocês. É só usar o cupom LizzyRock pra você estar fazendo essa tatuagem, né? A tua escolha aí com 10% de desconto. Agora sim, vamos voltar aqui, Cris, que eu quero te perguntar sobre... É Cormes, né? Cormes. Isso. Sobre a Cormes. Os desafios e dificuldades que tu encontrou ou que tu ainda encontra hoje. Não acho que é mais no início, né? Agora já deve estar... Agora já tô um pouquinho mais consolidada, digamos assim, mas é complicado. Lá no início tu falou, né, que tu tinha na empresa, na farmácia, né, que tu tinha o patrimônio histórico, né, um funcionário antigo que não conseguia resolver BO, né, que tu tinha conseguido. Tu sabe que quando eu iniciei, assim, esses colaboradores que são mais antigos, eles sempre tinham aquele pensamento, eu trabalho há 15, 20 anos nessa empresa, tô fazendo isso, e sempre deu certo. Então, quando vinha algo novo, né, eles tinham essa resistência. Então, de entender, por que eu tenho que perguntar o nome do cliente? Ora, por que tu tem que perguntar o nome do cliente? Como é que tu vai... A pessoa chegou, comprou contigo, foi embora, tu não tem nenhuma informação dele, tu não sabe quem é essa pessoa, né? Então, isso faz muita diferença e até hoje a gente tem muita resistência. Eu lembro que uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa e eu acho que todos os colaboradores tinham 10, 15, 20 anos da empresa. E aí eu lembro, vou falar exatamente a expressão que ele usou, tá? Quem é essa guria cagada pra dar um treinamento? Quem que essa guria cagada pensa que é pra dar esse treinamento? Então, o comércio, ele vem atualizando conforme o próprio cliente. Então, os meus avós, os meus pais, eles compravam de uma forma, né? Eles tinham uma forma de comprar, o comércio tinha uma forma de funcionar, e isso foi mudando ao longo dos anos, né? Por exemplo, quando veio a pandemia, a forma de comprar mudou totalmente. Porque a gente foi muito mais pro digital. Então, lá mesmo, eu não sei aqui, mas, por exemplo, lá nos supermercados esse que eu atendo, as pessoas faziam as compras à feira pelo site, pelo WhatsApp.
Então, tu não ia lá escolher o tomate, escolher a maçã que tu queria, o alface. Não, era um colaborador lá que ia selecionar e ia chegar na tua casa a compra. Então, a pandemia mudou isso. Outra coisa, as compras pela internet hoje, né? Como a gente falou ali, hoje o cliente ele tem acesso às informações sobre o produto. Se ele for ali e ele procurar, ele vai saber se aquele tênis dá para corrida, se aquele tênis dá para musculação, qual é a melhor alternativa. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, eu não preciso do vendedor. Mas, cara, como é diferente tu ir no estabelecimento, tu ter a pessoa te falando sobre o produto, te explicando sobre o produto, tu experimentando aquele produto, né? Tu caminhando, tu saindo ali para ver se aquilo ali é do jeito que tu tá buscando, né? Então, tem totalmente uma outra visão sobre isso, né? E, então, é tete a tete, é um contato humano. E a pandemia, ela afastou um pouquinho as pessoas da compra física dentro da loja. E como tu falou lá no início, vender é uma oportunidade. No momento em que o cliente entrou dentro da tua loja, tu tem um leque de opções. E que tu tem que aproveitar. Quando ele tá comprando pela internet, ele tá escolhendo aquele item ali daquele site, ou às vezes até da tua própria loja, né? Porque se tu vende pela internet, ele tá comprando aquele item. Quando ele tá dentro do teu estabelecimento, cara, tu tem um leque de opções. Eu sempre falo isso. Se o cliente se deslocou lá da casa dele para ir até a tua loja, ali tu tem, né, uma infinidade de opções que tu pode oferecer. E dentro do treinamento a gente sempre fala isso, né, da venda casada. Tá comprando tênis, oferece a meia. Tá comprando, foi comprar pão, oferece, né, o queijo, o presunto. Então, tudo isso são alternativas que às vezes a internet não vai te dar, né? Só se tiver um site muito bom. E falando em site, gente, eu não falei pra vocês, mas mais uma publi. Eu tô usando uma calça maravilhosa, que é da Delírio, vocês não vão ver agora, mas acho que vocês já devem ter visto por aí eu falando dessa marca da Delírio. E, gente, eles estão com o site todo com até 80% de desconto. E sim, comprando com o meu link, com o meu cupom, Lizzy Rock, tá na bio, tanto da página do comércio, quanto também no meu perfil Lizzy Rock, tem esse cupom de desconto de 10%, gente, que é o da Delírio. Gente, cada lugar que eu vou, que eu uso, todo mundo, ai, que legal, que bonito, de onde é? E sim, ótima qualidade, ótimo preço. E aí eu queria falar também, Cris, tu falou sobre as pessoas que são mais antigas ou pessoas que estão acostumadas a vender de uma forma, a oferecer de uma forma e tem o seu próprio marketing e o jeito de oferecer. Eu faço publicidade, eu trabalho como influencer também. E aí, falando nesse caso da JJam que eu falei agora, assim, olha, real. O que eu fiz? Me cadastrei pra eu ser modelo influencer deles, né? E aí, através disso, eu ganho comissão. Primeiro mês, eu tava só tirando print do site, botando meu link, né? Porque aí eu ganho a comissão também. A pessoa ganha desconto e eu ganho comissão. E aí, não vendi nada. E eu, é uma oportunidade boa pra mim também, de visibilidade, porque eles têm 500 mil seguidores e eles aceitam collab com os meus conteúdos. Eu acabo me divulgando junto. Só que aí, no primeiro mês, eu não vendi nada. Aí, o que eu pensei? Vou ter que comprar umas peças e vesti-las pra mostrar, né? Prova social. Exatamente, gente. Aí, o que aconteceu? Aí, no segundo mês, eu vendi R$2.000. No terceiro mês, R$2.000. Aí eu ganho 10%, né, de comissão e ganho mais cupom de compras. Aí eu peguei mais peças, ganhei daí as peças em vez de comprar, que primeiro eu comprei. Além de ganhar, eu ainda recebi as peças. E aí no terceiro mês, dobrou. Eu já tô vendendo R$4.000. Tipo, tô no início ainda. Mas como essa prova social faz totalmente a diferença, né? Como influencer, claro, eu faço esse trabalho de influencer já há muito tempo. O pessoal me conhece, né, e sabe se eu tô usando algo e indicando é porque realmente é bom. Tanto que quando eu posto algo de alguma cliente minha, né, anunciando e publicando, o pessoal me pergunta, Liz, eu vi que tu postou, que legal, é bom mesmo? Eu falei, sim, é bom. E aí eles vão lá e compram. Um que foi até da ótica, essa que eu tô usando da Óptica Liz, maravilhosa, a ótica, né, óculos, assim, realmente, assim, a melhor lente de óculos que eu já utilizei, super resistente. Aí eu faço publi também, né, pra Óptica Liz, e aí eu sempre ofereço, que eu mando pra todo mundo. E aí realmente, tô precisando mesmo, vou lá fazer. Aí eu fui lá e fez o óculos. Eu fico satisfeito que aí o meu cliente conseguiu vender e eu sei que a minha cliente, né, teve um produto realmente de qualidade. Mas então é isso, Cris. Aí nós estamos já encerrando, né, o nosso podcast, né. Nós temos muito assunto, né, Sim, temos sempre. muitos assuntos.
A gente vai ter que fazer um segundo, né? Um segundo. 2026 nos aguarde. A gente vai ter que fazer um só pra falar sobre técnicas de vendas, porque isso ali que tu comentou, de tu comprar peça e tu usar e dar lente, isso gera necessidade. Então o cliente, quando ele vê aquilo ali, ele pode não... Ele tá lá na casa dele tranquilo, ele não tá precisando de nada. Mas ele viu alguém publicar aquilo, ele gostou. Acho que eu preciso disso. Isso a gente chama de gatilho mental, né? Então, tu gera no cliente a necessidade. Outra técnica que a gente fala que é o senso de urgência, né? Não sei se vocês lembram do Ricardo Eletro. Ainda tinha... Depois fizeram uma paródia que era o Ricardo Elétrico. Que era só amanhã, só amanhã, só amanhã, só amanhã. E isso era... Cara, é um gatilho mental sensacional pra vender. E as pessoas acham, tu tá mentindo, que tu só tem 2 itens. Não é, mas se tu tem 2 itens e tu fala que tu só tem 2, se tu botar que tu só tem 2, isso gera no cliente a urgência de comprar. Cara, é um gatilho mental sensacional pra vender. Mas nenhum deles bate a prova social. Tanto é que eu cheguei aqui e falei do batom, né? Que eu olhei. Aí ele vem o lápis, né? E mais o gloss, que dá esse efeito. Quando a pessoa te vê utilizando, faz toda a diferença. Tem empresas muitas vezes que falam isso. Tu usa a marca que a tua loja vende? Se tu usa, cara, tu vai vender mais, tu pode ter certeza. Chega lá, esse sapato, é daqui, a gente vende essa marca. Cara, tem um impacto. E o teu público, que já é mais direcionado, também. Pessoa, né, chegam a te chamar pra perguntar se é bom. Então, cara, tem um valor social gigantesco isso, que pra venda faz toda a diferença. Sim, com certeza. Era isso que eu tava falando, né? Porque aí tem gente, eu ofereço o serviço porque eu sei que vai ajudar as empresas, eu sei que vai agregar, eu sei que eu consigo, né, oferecer essa influência, mas que converte em vendas para os clientes. Mas muita gente, não quer, não, já tenho alguém, não. E aí eu fico pensando, nossa, ela não quer vender mais? Ela não quer mais publicidade para sua empresa? Talvez a pessoa contratou alguém que não fez efeito e acha que todas não vai ter, né? E também a gente fala que às vezes é aquele serviço de formiguinha, não vai dar resultado hoje. Nem o da Óptica Lisa eu comecei a anunciar em março. E o mês passado que eu consegui uma cliente que realmente comprou. Agora já foram 2, sabe? Mas aí é um produto de R$1.000, de R$1.500, não, né? E não é uma necessidade assim tão constante, né? Porque tu faz um óculos, quanto tempo depois tu vai fazer um outro, né? Então um cliente vai... Mas é passinho formiguinha, assim. Tem que manter a constância, né? Porque o resultado vem. Mas quando tu tem esse poder de influência, a pessoa já confia em ti. E tu fazer essa ligação, que nem esses dias a minha irmã ganhou um gatinho, um filhotinho de gatinho, tá? Tinha 1 mesinho e pouco. Aí eu falei pra minha irmã, Miriam, e tu já deu os vacinas? Eu não entendo nada disso. Ela, não. Eu falei, então leva ela na Fernanda. A Fernanda é uma veterinária, tá inclusive na nossa revista aqui do comércio. E ela é veterinária e ela faz toda essa medicação, né, avaliação. E aí levou lá, já fez. E foi a única pessoa que eu lembrei, porque ela já é minha cliente e eu confio nela. Até eu adotei a primeira gatinha, foi com ela, eu confio no trabalho dela. E aí, fazer essa conexão, né? Tipo, eu sei qual é a empresa, né, que disponibiliza esse serviço e o meu cliente tá precisando. Aqui no estúdio que a gente tá gravando, que é o estúdio Bolha Hub, também tem um estúdio de fotos, né, fotos profissionais, e a minha irmã tava criando ali um perfil profissional no Insta, né, de contabilidade, ela tava me pedindo uma ajuda, eu também faço social media, e aí eu vi que as fotos não estavam legais. Lembrei, tá com Black Friday aqui no estúdio, né, foto profissional, tá super acessível. Falei, Miriam, né, tem promoção aqui no estúdio, né, dela, sim, então tá, vou fazer. Tipo, era o que ela precisava, eu sabia o que tinha e fazer essa conexão, né? E aí todo mundo sai feliz. E a apresentação pessoal nas redes sociais tem um impacto gigantesco. Isso também gera bastante valor, né? Agrega valor da pessoa. Tu vê, tem fotos profissionais, são bem feitas, né? O trabalho de vocês aqui é fantástico, é bem legal mesmo. Bom, mas gente, estamos chegando no final aqui do nosso programa. Mas 2026 tem muito mais, né, Cris? Vou te aguardar também em 2026, né? Com mais assuntos. Então, eu vou pedir, Cris, pra tu deixar o teu contato, teu arroba, o teu contato, né? Como é que o pessoal pode fazer pra entrar em contato contigo? Bom, a nossa empresa, né, aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente atende o Brasil inteiro, fora também, não tem problema. Vocês podem procurar por @Cormes Consultoria no Instagram ou no Facebook. A gente tem a nossa página lá, informando os trabalhos e serviços que a gente oferece, né? E o meu contato também tá lá, né? Mas não sei se tu queres que eu diga aqui o número.
Pode Nosso falar, WhatsApp pode é falar. 53999-336544. Tá? É 53 o nosso prefixo. Podem entrar em contato conosco lá para falar um pouquinho sobre o que vocês precisam aí na empresa de vocês, melhorar atendimento, melhorar vendas, recrutamento e seleção, gestão de pessoas. A gente tá aí para melhorar, né? Recrutamento e seleção é algo, sim, também muito importante. Trabalhei também em RH e eu sei que era muito importante. A gente tem que fazer um podcast só pra falar sobre Só isso, pra porque eu falar tenho sobre muito isso. assunto sobre recrutamento e seleção. E a gente muito. tava falando sobre foto, né? A minha chefe dizia, Elise, se não tem foto, nem me manda. Olha a importância, né, da foto. Eu recebi um currículo uma vez que tinha uma foto de um cara tomando um latão de polar. A foto do currículo dele era tomando um latão de polar. Imagina se foi contratado ou não, né? Sim. Mas fica aqui pro próximo ano, né? A gente vai fazer um assunto só sobre isso. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Nessa entrevista maravilhosa. Vontade de ficar aqui mais umas 2 horas falando ainda, verdade. né? Mas 2026 tem mais, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente, né? Até agora assistindo. Deixa o teu like, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Podcast do Comércio. E também nos siga nas redes sociais, Página do Comércio. Até o próximo episódio.